Olá, meus alunos, sejam mais uma vez bem-vindos à Biologia aqui no primeiro ano. Eu, professor Silvio Santos, estou aqui com vocês mais uma aula, essa aqui é a aula de número 33, onde nós vamos falar sobre espermatogênese e ovogênese, né? É uma parte aí da biologia que estuda as origens de um novo ser, digamos assim, tá bom? Então, nessa aula, preste bem atenção, onde você vai estar aprendendo sobre a origem das células que vão dar origem a um novo ser, tá bom? No caso do homem é o espermatozoide, no caso da mulher é o óvulo, tá bom? Então, joga na tela essa aula de número 33. Ó, estamos aí já avançando bem, né, no conteúdo, já estamos bem avançados no conteúdo. Aula de número 33, tá? O conteúdo é gametogênese. E dentro dessa gametogênese, nós vamos estudar a espermatogênese e a ovogênese. Tá, vamos lá. Primeiramente, vamos por partes. O que é gametogênese? Primeiro, gameta são células reprodutivas, tá bom? Reprodutivas, no caso de mamíferos, enfim, de animais que têm reprodução sexuada, tá? E gametas são células reprodutivas e gênese vem de início, de origem. Então, gametogênese é o processo de formação de células reprodutoras, tá bom? No caso do homem, qual que é a célula reprodutora do homem? É o espermatozoide, não é? Então, espermatogênese, que é o que a gente vai ver aqui, é a formação de células reprodutivas masculinas, que é espermatogênese. No caso da mulher, qual que é a célula reprodutiva da mulher? É o óvulo, tá bom? O óvulo que vai dar origem a um novo ser, juntamente com o espermatozoide do homem. No caso aqui da produção de células femininas reprodutivas, a gente tem ovogênese, tá bom? Vale lembrar que tanto espermatogênese quanto ovogênese, isso acontece dentro das glândulas, né, das gônadas masculinas e femininas. No caso do homem, a espermatogênese vai acontecer aonde? Nos testículos, e na mulher, a ovogênese, que é a formação dos óvulos, vai ocorrer nos ovários, tá bom? Então, espermatozoides e óvulo, quando se encontram, quando os dois se fundem, aí eles vão formar, deixa eu até botar aqui no bolso para dar um exemplo, né? Ó, óvulo, espermatozoide, cada um é um, né? Quando eles se juntam no ato sexual, entre o macho e a fêmea, né, o homem e a mulher, eu digo macho e fêmea porque se trata também de outros mamíferos, não é só no caso do ser humano, tá bom, pessoal? Então, ó, quando eles se fundem num processo chamado fecundação, eles viram uma coisa só. E essa célula vai dar origem a um novo ser, tá bom? No caso do homem e da mulher, esse indivíduo, do macho e da fêmea, no sentido animal geral, tá, pessoal? Esse indivíduo, espermatozoide, vai trazer metade dos cromossomos que a espécie dele tem. Esse óvulo vai trazer a outra metade dos cromossomos, né, que a espécie deles tem. E vão se juntar, tá bom? Cada um dessas é uma célula N. Essa é N, essa é N. Quando eles se juntam na fecundação, esse embrião, essa célula aqui passa, que é a célula ovo, passa a ser 2N, porque ela é a soma de N com mais N, passa a ser 2N, e esse indivíduo aqui, ele não vai ser mais agora só igual à mãe ou só igual ao pai, ele vai ter uma mistura dos dois, portanto ele vai ser a semelhança do pai e da mãe. É por isso que a gente parece tanto com o nosso pai, tanto com a nossa mãe, é por isso que a gente tem essa mistura, tá bom? Mas tudo isso
é a partir da espermatogênese e ovogênese que vai originar células. Cada um desses processos vai originar células que vão se fundir, formando assim um novo indivíduo, e esse indivíduo vai formar outros filhos, enfim. E é assim que vai acontecendo o processo de perpetuação das espécies no mundo, tá bom, pessoal? Então, põe na tela, esses são os dois processos que nós vamos estudar hoje, aula 33, tá? Gametogênese, nós já começamos aqui com espermatozoides, né, chegando no óvulo. Essa imagem aqui, pessoal, ela aliás, aqui, ó, essa imagem aqui ela é uma imagem muito clássica, né? Aqui a gente tem os espermatozoides naquela corrida. Vale lembrar que quando um homem ele ejacula, né, ele expele milhões, mais de 200 milhões, 300 milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides vão buscar no útero feminino o óvulo, né? Afinal de contas, o ato do acasalamento entre macho e fêmea, no contexto animal, a função do acasalamento é a reprodução, tá bom? É isso que a espécie instintivamente está buscando. Não é só a questão da satisfação sexual. É um mecanismo biológico de permanência no planeta, manter a nossa espécie viva no planeta. A gente precisa reproduzir para ter sempre indivíduos da nossa espécie vivos, né? Mantendo a nossa espécie viva no planeta. Então isso acontece com os seres humanos, acontece com os animais. A diferença é que nós temos, devido à questão de nós termos o nosso raciocínio, nós somos animais racionais, a gente consegue, de alguma forma, regrar essa reprodução, né? E não agir instintivamente como os animais agem. A gente consegue ter os nossos cuidados, enfim, tá? Mas o ato em si, ele vai resultar no mesmo mecanismo, que é o mecanismo de reprodução. Então aqui você pode perceber que o espermatozoide, que é essa célulazinha, né, mais alongada, que é a célula reprodutora masculina, ela tem ali um mecanismo que faz com que ela consiga, né, alcançar determinadas velocidades, que no caso é justamente o flagelo. Aqui dentro do acrossomo, nessa parte da frente, e nesse corpo celular aqui, temos um material genético, que vai à representação do homem, né, chegando aonde? Aqui no óvulo, que já é mais econômico, vamos dizer assim. O ciclo reprodutivo da mulher, ele é mais econômico. A mulher costuma ovular uma vez ao mês, né? Enquanto o homem, em cada ejaculação, ele despeja ali vários espermatozoides, tá bom? E claro, pessoal, esse processo aqui, nesse caso aqui que está acontecendo aqui, é o processo de fecundação, tá bom? É quando um espermatozoide está conseguindo penetrar no óvulo. Você consegue perceber aqui a luzinha aqui, ó. Isso aqui é uma simbologia de que é como se ele estivesse conseguindo ali naquele momento adentrar no óvulo. Quando ele faz isso, né, o óvulo se fecha para outros espermatozoides, porque você poderia pensar, por que os outros não conseguem entrar? Porque quando um consegue penetrar no óvulo, quimicamente o óvulo já se fecha para outros, tá bom? Aí você pode pensar, mas e no caso dos gêmeos? Isso aí é uma outra situação que não é nessa aula que a gente vai ver, mas não é trigêmeos, é porque 3 espermatozoides fecundaram o mesmo óvulo, tal. Não é por aí, tá bom? É outra situação. Então, a gametogênese vai dar origem tanto aos espermatozoides quanto ao óvulo. Agora, a gametogênese do homem é chamada espermatogênese e a gametogênese na mulher é chamada ovogênese, tá bom? Então, ó, na gametogênese, vamos aqui, joga para a tela para eu ver melhor aqui, para a gente aumentar o tamanho. No processo de gametogênese, a gente tem o processo de formação dos gametas, como eu já falei, em organismos com reprodução que sexuada. Importante, tá bom? Você saber disso. Porque se a reprodução é assexuada, é sinal que não tem envolvimento de gametas, tá bom? É uma coisa importante para te falar.
Isso aqui é meio simbólico, eu vou falar, o Enem não vai pedir isso, mas é importante para você entender. Ele não pede, mas é interessante que você saiba essa dinâmica. Pessoal, a reprodução assexuada, ela não é só caracterizada pela questão de não haver sexo. O macho não copulou com a fêmea. Não é só isso a questão da reprodução sexuada ou assexuada. O que define se a reprodução é sexuada é a interação entre gametas, tá bom? Para que aquela espécie se reproduza, existe a junção de gametas feminino com masculino? Sim. Então essa reprodução é sexuada, né? A reprodução de uma bactéria, por exemplo, ela envolve a reprodução de gametas, a bactéria, ela produz espermatozoide, existe bactéria macho e bactéria fêmea? Não. Ela simplesmente se divide em duas e cada uma dessas é um novo ser. Isso teve reprodução gamética aí? Não, não teve. Não existiu a existência de gametas. Isso é uma reprodução assexuada, tá bom? Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma fecundação externa, onde o macho, ele vai lá, no caso dos anfíbios, lá o sapo. O sapo, a fêmea, ela põe os ovinhos dela lá na água, o macho vai lá e fecunda, né? Através do espermatozoide dele, tá bom? O que vai acontecer? Isso é uma reprodução assexuada ou sexuada? Veja bem, é externa, a fecundação é externa. O espermatozoide está lá, fora da fêmea, o macho vai lá e ejacula, né, nesses óvulos. Nesse caso aí, tá tendo ato sexual? Não tá. Mas está tendo, para que essa reprodução aconteça, existe a junção de gametas? Existe. Então essa reprodução é sexuada. Por mais que ela não aconteça no ato ali do acasalamento, entendeu? Então não é só o ato do acasalamento que vai definir se é sexuado ou não. É um envolvimento de gametas. Isso é que define se essa reprodução é sexuada ou não. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, ela ocorre nas gônadas. No caso, as gônadas masculinas são os testículos, né? A gametogênese, que é a formação de células reprodutoras. No caso dos homens, as gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas são o ovário, né? Que também podem ser chamadas de glândulas sexuais. O testículo é uma glândula sexual, é uma gônada, a mesma coisa, masculina. E o ovário é uma glândula ou gônada feminina, tá bom? Eles são responsáveis o quê? Pela produção dos gametas. Qual o gameta masculino? Espermatozoide. Qual o gameta feminino? Óvulo. Também produz hormônios sexuais. Essas glândulas, pessoal, elas também produzem hormônios sexuais nesses locais, tá bom? Que geralmente vão estar envolvidos aí com a questão da sexualidade, não no sentido da opção de gênero. A gente está falando com a sexualidade com relação às características, né? Você sabe, homem tem uma característica física, a mulher ela tem outra característica física. Você olhando, você sabe se é homem ou se é mulher. Por quê? Porque o organismo feminino ele tem ele é caricato de um jeito, o organismo masculino ele é caricato de outro. E isso são influenciados diretamente por hormônios produzidos nas glândulas, que são as gônadas, tá bom? Esses hormônios vão determinar as características de macho e fêmea, né? Então, olha como é importante, pessoal, o processo de gametogênese e o envolvimento dessas gônadas, onde vão ser produzidos tanto os gametas, né, quanto a questão de participação nos hormônios que vão influenciar em toda a caracterização do organismo, tá? Então a gente tem aí na meiose, existe aí os tipos de formação de gametas, aliás, os tipos de divisão celulares, que são a mitose e a meiose. Acho que você lembra disso, né? Nós temos aí a mitose, ela pega uma célula pronta e simplesmente transforma em mais duas, né? Ela pega uma célula 2N e dessa 2N ela faz duas 2N. Né? A meiose não. A meiose ela é reducional. Ela pega uma célula X
e transforma na metade daquilo, já está dizendo meiose. Por exemplo, nós temos células, nós, seres humanos, qual é o nosso cariótipo? É 46 cromossomos. Uma célula normal nossa, uma célula somática, uma célula 2N, somática porque somou N com N, lembra? Somática nossa, uma célula somática nossa, ela tem 46 cromossomos. Então, se uma célula nossa, uma célula somática, ela sofrer mitose, de uma célula vai ser gerada mais 2 células de mitose, ou 2 células iguais. Se essa tem 46 cromossomos, uma só, tem 46 cromossomos. Quando ela se divide em duas, cada uma vai ter 46 cromossomos, né? Ela não diminui. Mas se essa célula 2N sofrer meiose, cada célula gerada vai conter 23 cromossomos. Portanto, a metade da célula original. Entendeu? Então a meiose ela faz isso. E ela vai agir na formação dos gametas, sabe por quê? Porque o espermatozoide, lembra que eu falei lá no início? O espermatozoide, pessoal, ele vai ter 23 cromossomos, no caso da gente. Eu vou usar sempre a gente porque é o exemplo, né, mais palpável para a gente. Mas isso acontece em outros mamíferos também, tá bom? Não só mamíferos, mas acontece em outros seres vivos. Se eu tenho 46 cromossomos, para formar os meus gametas, que são os espermatozoides, lá nas gônadas, onde são as glândulas, onde são fabricadas essas células, vai acontecer esse processo, meiose. Por quê? Porque as minhas células 2N, ou seja, as minhas células somáticas, elas vão ser quebradas, elas vão ser reduzidas. Lembra que o espermatozoide só tem metade? Eu preciso ter espermatozoides com metade do meu DNA, com metade dos meus cromossomos. É só uma amostra minha. Por quê? Porque os espermatozoides, tendo 23 cromossomos, eles vão se somar com o óvulo da mulher, que também tem 23 cromossomos. Entendeu? Na mulher também, para formar os óvulos, é preciso a meiose. Ela pega uma célula pronta de 2N, né, 46 cromossomos. Para fazer um óvulo, ela vai quebrar isso, ela vai reduzir isso a 23. Para que aquela amostra celular, que é o óvulo, ela vai se juntar com o espermatozoide para formar um novo ser. Lembra que eu falei que o ato sexual, biologicamente falando, ele está visando a perpetuação da espécie, ele está visando a permanência daquela espécie no indivíduo. Então, biologicamente, os seres vivos, eles tendem a se reproduzir para gerar mais indivíduos para tentar se manterem vivos na face da Terra, né? Então, essa é a função biológica da reprodução. Não é o ato sexual pelo prazer, né? É a reprodução. Então, a meiose nos homens, ela vai resultar a formação dos espermatozoides, enquanto nas mulheres ela vai resultar na formação de quem? Dos óvulos, tá? No caso aqui, espermatozoide, como eu falei no início, né? Com essa estrutura clássica, e o óvulo nas mulheres, tá bom? Esse processo importantíssimo, ele vai permitir a reprodução humana. Joga na tela que essa letra está um pouco pequena, então a gente precisa aproximar. Então, a meiose, ela é um processo essencial para a reprodução sexuada, tá? Garantindo a formação de gametas com metade do número dos cromossomos. Então, sempre vejam assim, células 2N, vamos colocar assim, somáticas. Não ficou legal não, deixa eu apagar aqui. Ficou muito imprensado para cá. Vou botar aqui, células 2N. São células somáticas. Células N. Células haploides também são chamadas assim. Tá bom, pessoal? Então, essa célula aqui,
ela é uma célula N, que é o espermatozoide. Essa célula aqui, ela é uma célula N. N mais N, né, ó, uma mais a outra, vai formar uma célula 2N. Tá vendo da onde vem o N? Cada uma dessas células, sozinha, ela é N. Tá? No caso dos seres humanos, cada uma delas tem 23 cromossomos. Aqui também, ó. Tanto na mulher, o óvulo tem 23 e o espermatozoide tem 23. Quando eles se juntam, na fecundação, eles vão passar a ter quanto? 46. Vão passar a ter 46 cromossomos, nesse caso aqui do ser humano. Vamos lá, só para você entender. Um exemplo bem didático aqui. Isso aqui, ó, é no ser humano, pessoal, tá? 46 cromossomos. Então, uma célula N, no caso da gente, um espermatozoide ele é 23, uma célula N. A célula N feminina, 23. Quando se juntam na fecundação, vão formar 2N, que é um novo indivíduo, com 46 cromossomos, que somos nós. Depois de pronto, nossas células têm 46 cromossomos. Na formação dos nossos gametas, essas células vão ser reduzidas a 23 cromossomos de novo, e assim vai, né? Mas para vocês entenderem, vamos supor, eu vou dar um exemplo aleatório. Vamos supor que o indivíduo tem 80 cromossomos, nós temos 46, tá? Mas vamos supor que o indivíduo tenha 80 cromossomos. Nesse indivíduo, a célula N dele, ou seja, o espermatozoide desse indivíduo, vai sempre ter a metade. No caso de quem tem 80 cromossomos, a célula N vai corresponder a quanto? Vai corresponder a 40. Tanto a feminina quanto a masculina. E o 2N desse indivíduo vai ser 80, porque 40 de um com mais 40 de outro vai ser 2N, que vai ser igual a 80. Vocês entenderam? Só estou usando esse exemplo para vocês realizarem na cabeça de vocês da onde que vem esse N e esse 2N. Tá bom? Então joga na tela de novo para a gente ver mais de perto. Então, ó, os gametas produzidos por esse processo de meiose, ó, possuem metade de cromossomos, o que permite, na fecundação, o número seja restaurado. Ele é reduzido para, na hora da fecundação, ele volta a ter 46 cromossomos de novo. Porém, agora, como um outro indivíduo que vai ser gerado. Espermatogênese. Então, gametogênese, de uma forma geral, é a formação dos gametas, tanto feminino quanto masculino, tá? Agora, especificamente, os espermatozoides. Vamos ver a origem dos espermatozoides, tá bom? Que tem esse formatinho clássico aí que eu falei lá no início. Bom, os espermatozoides, pessoal, eles são o quê? Eles são produzidos nos testículos. Deixa eu mudar de cor aqui, que fica mais forte. Eles são produzidos nos testículos, que são as gônadas masculinas, tá bom? Nos mamíferos, geralmente, os testículos ficam fora da cavidade abdominal, em uma bolsa chamada bolsa escrotal, né? Ou saco escrotal também tem gente, né? Você pode usar mais popularmente também falando assim, né? O saco escrotal. A temperatura dos testículos permanece aproximadamente 1 grau centígrado inferior à temperatura corporal. Então, se nós temos ali a temperatura corporal em torno dos 36, no caso do testículo, a temperatura pode ser em torno dos 35, tá bom? E internamente você percebe, pessoal, que os espermatozoides, eles têm várias estruturas, os espermatozoides não, o testículo ele tem várias estruturas internas, que é justamente essas estruturas que vão, né, é no interior dessa estrutura que vão ser formados os espermatozoides, portanto, os gametas femininos, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, uma estrutura chamada testículo, que é de fato a glândula, né,
masculina do homem. Nós temos o epidídimo, que é como se fosse uma espécie de bolsa que fica aderida ali aos testículos, e ele vai servir, de uma maneira geral, como armazenador, né, de espermatozoide, depois desse espermatozoide pronto, que foi feito lá dentro do testículo, e o ducto deferente, que é o canal por onde esses espermatozoides saem dos testículos e vão alcançar a uretra para serem ejaculados, tá? No momento do ato sexual, tá bom? Então, essas três estruturas são as três estruturas básicas, mas não quer dizer que são as únicas envolvidas, tá bom? Só uma curiosidade, quando fazem a vasectomia, né, no homem, né, eu vou fazer aqui o caminhozinho do espermatozoide aqui, eu vou fazer de preto. O espermatozoide ele é formado aqui dentro, ele se armazena no epidídimo. Quando há o estímulo sexual, ele sai pelo ducto deferente ou canal deferente, que vai alcançar ali a uretra no interior do pênis, beleza? Você já ouviu falar num exame chamado vasectomia? A vasectomia, o que é a vasectomia? Esse canal aqui deferente ele vai ser cortado. Ou seja, o espermatozoide não passa, ou seja, ele não vai conseguir sair. Ele vai ser reabsorvido pelo corpo. Você pode, professor, então o que vai acontecer? O corpo reabsorve, né? Não, vai estourar o testículo? Não. Vai, sei lá, danificar? Não. O corpo vai reabsorver, até porque nada mais são do que sais minerais, né? Açúcares envolvidos ali, enfim, tá bom? O próprio corpo reabsorve. Aqui também nessa outra imagem, ó, esse vermelhinho é o canal deferente, é onde é cortado, né? E isso é, assim, de uma maneira bem simplória, é o que acontece na vasectomia, tá? Então as células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos, tá? Nos quais os espermatozoides são produzidos. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo essas, fazer de azul, essas várias estruturas aqui, ó, são os túbulos seminíferos, pessoal. É isso que é aí dentro. Isso aqui é uma visão em microscópio dessa ilustração aqui, ó. Tá? É uma visão, digamos, de verdade, do tecido de verdade, né? Mas só que, claro, na forma de lâmina para ser visto em microscópio, tá bom? Então, esses túbulos seminíferos vão produzir os espermatozoides, é dentro deles, tá? A testosterona, o que é a testosterona, pessoal? É o principal hormônio masculino. É a testosterona que dá ao homem as características típicas do homem, né? Uma musculatura mais rígida, uma voz mais grossa, uma textura de pele diferente, tá bom? Traços masculinos são responsáveis pelas características masculinas. Esse hormônio é a testosterona. Ela é secretada pelas células intersticiais, né? Que são células ao redor dos túbulos seminíferos, tá bom? Estão as células de Sertoli, responsável pela nutrição e pela sustentação das células da linhagem germinativa, ou seja, as que irão gerar os espermatozoides. Então, no caso, as células de Sertoli, elas são responsáveis pela essa nutrição, né? E que vão, no fim, dar origem aos espermatozoides. Todas essas imagens aqui rosadas, elas são imagens de lâminas sendo vistas em microscópio. Você consegue perceber aqui, ó, as células de Sertoli, que vão dar origem de fato aos espermatozoides, elas estão ali imersas no tecido ali do testículo, tá bom? Então, no momento da formação desse indivíduo, há uma espécie de mudança morfológica nessas células, né? A gente sabe ali que as células têm as mitocôndrias, vários componentes citoplasmáticos, o núcleo onde contém o DNA, os complexos de Golgi, que são responsáveis ali pela também
armazenamento de gordura, produção, enfim, tá bom? Então, ó, você percebe uma mudança morfológica para que haja a formação do espermatozoide, até chegar, digamos, ao arranjo final, né? Com a estrutura do acrossoma sendo a ponta da estrutura ali, né? Da célula, tá bom? E o flagelo, ele vem a ser o mecanismo de locomoção desse indivíduo. E tem também a bainha mitocondrial, que é como se fosse a casa de força, né? A gente sabe que a mitocôndria ela é a geração de energia das células. Nesse caso aí, os espermatozoides eles são muito ativos. Isso depende muito da questão da produção de energia pela questão dos espermatozoides. Então, temos aqui, de uma maneira geral, as células intersticiais, que vão ser células que participam aí da produção dos espermatozoides, né? Os septos, que vão diferenciar os túbulos seminíferos dos outros, o epidídimo, que vai armazenar esse espermatozoide até que o estímulo sexual, né, o estímulo orgásmico desse indivíduo faça as devidas contrações, expelindo esse material, né, que no caso aí são os espermatozoides. E no caso aqui a gente tem a bolsa escrotal, que vai armazenar o testículo, e fica nessa conformidade aqui que vocês estão vendo. Tá? Então a gente tem aqui a cauda, que é uma espécie de flagelo, né? Que esse flagelo é como se ele fosse um motorzinho que mantém, ele começa a rodar, se mexer de uma maneira muito rápida, dando propulsão ao espermatozoide. Tá bom? Então, temos a porção intermediária, onde fica ali os mitocôndrias, gerando energia para esse indivíduo se locomover. A cabeça, né? O acrossoma, que é a parte frontal ali da ponta do espermatozoide, e o núcleo, que vai levando ali todo o material genético. Então a espermatogênese ela vai se dividir, pessoal, em 4 fases. A fase de proliferação ou multiplicação, que ela vai se iniciar na puberdade e ocorre de modo contínuo durante toda a vida. Ou seja, o homem, como eu falei ainda há pouco, ele tem essa facilidade de produção de gametas, né? Se o homem ele ejacular agora, daqui um pouco tempo ele já tem essa capacidade também de expelir células reprodutivas. A mulher não, a mulher ela tem um ciclo, né? Que no caso dos seres humanos e dos mamíferos é o que a gente chama do ciclo menstrual, tá? No ciclo reprodutivo da mulher que vai gerar o ciclo menstrual. Então as células primordiais dos testículos diploides aumentam em quantidade por mitose consecutivas e formam as espermatogônias. Elas são reproduzidas por mitose, portanto, não é uma fase reducional. Tá bom? A fase 2 é o crescimento, um pequeno aumento no volume do citoplasma das espermatogônias, que vão ser aquelas células que vão dar origem aos espermatozoides. Elas se convertem em espermatócitos de primeira ordem, também chamada de espermatócitos primários, ou espermatócitos 1, também diploides. Lembrando que quando eu falo diploide, eu estou dizendo que essa célula aqui ainda é 2N, ela ainda não foi reduzida, tá? Ela ainda não tem 23 cromossomos, ela tem ainda os 46. Na fase 3, também é rápida os machos e corresponde ao período de ocorrência da meiose. Ou seja, só na fase 3 que vai começar a meiose, tá bom, pessoal? A gente tem aí, depois da primeira divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem origina 2 espermatócitos de segunda ordem, né? Que são os espermatócitos secundários ou espermatócitos 2. Como resultam da primeira divisão da meiose, já são haploides. Por quê? Porque eles vêm de uma divisão meiótica, tá? Então, portanto, aqui já são haploides, são células N, embora possuam cromossomos duplicados. Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem originam 4 espermátides haploides.
Espermiogênese, aqui já é a quarta fase, né? É o processo que converte as espermátides em espermatozoides, perdendo quase todo o citoplasma, as vesículas do complexo de Golgi fundem-se formando o acrossomo, que é aquela parte da ponta do espermatozoide, localizada na extremidade exterior do espermatozoide. Né? Os acrossomos contêm enzimas que perfuram as membranas do óvulo na fecundação. Né? Então, nessa parte aqui, a gente chama de acrossomo. Ela contém enzimas que, quando ele encontra o óvulo, ele consegue penetrar, tá bom? Os centríolos migram para a região imediatamente posterior ao núcleo da espermátide e participam da formação do flagelo, que é essa parte que eu falei da formação da locomoção do indivíduo. Ovogênese é o processo, agora já mudou, né? Ali era espermatogênese, agora essa aqui é a formação do óvulo. Tá? Processo que abrange a formação nas gônadas femininas, portanto os ovários, dos gametas femininos. Inicia-se no período pré-natal e termina depois do fim da maturação sexual, na puberdade. Então, na ovogênese, a gente tem aí agrupamento de celulares chamados folículos ovarianos de Graafi, tá? Onde estão as células germinativas que originam os gametas. As células germinativas que originam os gametas, elas estão dentro dos óvulos, tá bom, pessoal? Responsáveis pela manutenção das células e pela produção dos hormônios sexuais femininos. No caso da mulher, o principal é o estrógeno, enquanto no homem é a testosterona. No caso do estrógeno, ela vai dar as características femininas. Aqui nós temos as fases da mitose e da meiose, no caso aí, representando essa ovogênese. Você percebe que na meiose aqui, ela vai formar sempre célula 2N, né? E só na meiose 1, de fato, é que essas células, ou seja, uma dessas células 2N, cada uma delas, mas aqui está sendo representada só por uma, vai sofrer a redução, entendeu? 2N acaba se transformando em N, tá? Para que depois da fecundação os zigotos se formem novamente com a célula 2N. Então nós temos aqui o folículo, né, de Graafi, ou seja, o folículo ovariano, que é a glândula feminina. Esse processo de formação desse gameta vai ocorrer dentro do ovário, tá bom? Onde os folículos vão passar por um processo de maturação até a formação do ovócito 2, onde vai ocorrer a ovulação, né, do óvulo maduro. Vai ser como é que eu vou dizer? Onde vai ser expelido o óvulo maduro, que é o processo de ovulação. Nas mulheres, apenas um folículo ovariano entra em maturação a cada ciclo, como eu falei ainda há pouco. Enquanto o homem lá, em cada ejaculação vai milhões de espermatozoides, no caso da mulher, só um por ciclo, tá bom? Aqui são os ovários. A mulher tem o ovário direito e esquerdo, assim como o homem tem o testículo direito e o esquerdo. Esse óvulo, ele vai ser expelido e ele alcança o útero por esse caminho aqui, que são as trompas. E é aqui que o bebê, né, o embrião, vai se fixar caso aconteça essa fecundação. Tá bom? O período é compreendido entre 2 menstruações consecutivas e que dura, em média, 28 dias. Isso significa que a cada ciclo apenas um gameta torna-se maduro e é liberado no sistema reprodutor. Ou seja, todo mês a mulher libera um óvulo, tá bom? Que nesse momento dessa liberação desse óvulo a gente conhece como período fértil. Então, os ovários alternam-se na maturação dos seus folículos. Ou seja, a cada ciclo menstrual, a liberação de um óvulo ou uma ovulação acontece em um dos ovários. Tá? Aqui a gente tem uma foto bem bonita, né, do processo interno do ovário, onde tem a formação do corpo lúteo, né? A gente tem os folículos primários que vão maturar um dia, né, em um determinado momento, os folículos secundários e o processo de ovulação do ovócito, que é expelindo o ovócito.
Fase de multiplicação ou de proliferação. É uma fase de mitoses consecutivas, quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam ovogônias, que no caso é equivalente lá nos homens a espermatogônias, tá bom? Então, ela primeiro vai gerar várias células 2N para depois ela sair fazendo meiose nessas células para gerar as células germinativas das mulheres. Nos fetos femininos, a fase proliferativa termina por volta do final do primeiro trimestre da gestação. Portanto, quando uma menina nasce, olha que interessante, pessoal, já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de Graafi, ou seja, ela já tem programado o tanto de ovulação que ela que vai acontecer durante a vida dela. Então, é uma quantidade limitada, ao contrário dos homens que produzem espermatogônias durante quase toda a vida, tá bom? Fase de crescimento. Logo que são formadas as ovogônias, iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1. Então, elas passam por um notável crescimento, com o aumento do citoplasma e grande acumulação de substâncias nutritivas. Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se vitelo e é responsável pela nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento. Terminada a fase de crescimento, as ovogônias, que são aquelas células que vão dar origem às células, os óvulos, transformam-se em ovócitos primários. Tá? Nas mulheres, essa fase perdura até a puberdade, quando a menina inicia a maturidade sexual. A fase de maturação, dos 400 mil ovócitos primários, apenas 350 ou 400 completarão sua transformação e gametas maduros, um a cada ciclo menstrual. A fase de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual por cerca de 11 a 15 anos. Então ela vai começar a maturar esses óvulos, tá? Esses ovócitos. Então, quando o ovócito primário completa a primeira divisão de meiose, interrompida na prófase 1, origina-se duas células. Uma delas não recebe citoplasma e desintegra-se a seguir, na maioria das vezes sem iniciar a segunda divisão da meiose. É o primeiro corpúsculo, ou glóbulo polar, é como se fosse uma eliminação do excesso. Tá? Em outra célula grande, rica em vitelo, é o ovócito secundário. Ele vai sofrer a segunda divisão da meiose e origina o segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica é desigual, porque não reparte igualmente o citoplasma entre as células filhas. Então, isso permite que o óvulo, pessoal, formado, ele seja bastante rico em substâncias nutritivas. Tá? E na maioria das fêmeas de mamíferos, a segunda divisão da meiose só acontece caso os gametas sejam fecundados. Então, o verdadeiro gameta dessas fêmeas é o ovócito 2, pois é ele que se funde com o espermatozoide para formar ali a célula 2N, tá bom, pessoal? Então, é um assunto um pouco denso, né, pessoal? Assim, bastante coisa para a gente explicar em pouco tempo, mas o processo básico de formação dos gametas é esse. No caso do homem, espermatogênese, formação do espermatozoide, e no caso da fêmea, ovogênese, formação dos ovos, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão.